Agora vamos de fato aprender a precificar de forma correta. Eu já estou com o software aqui aberto e eu vou mostrar para vocês qual eu estou utilizando e ele é gratuito. Eu vou deixar o link para você utilizar de forma gratuita, porque eu sei que muitas pessoas não têm condição de ficar pagando o Excel, e o Google Planilha também é algo gratuito, mas ele não é tão legal de mexer. Então eu vou deixar o link aqui para que você consiga ter acesso. Vamos iniciar. Aqui eu estou com o software aberto e aqui vocês vão ver que tem algumas abas e nós vamos apertar aqui nesse botãozinho de entrar. E aqui ao entrar vocês vão ver que já tem duas planilhas salvas, e essa planilha é a que eu utilizo aqui de fluxo de caixa e a de precificação. Então essas já estão com meus dados e eu vou utilizar junto com vocês uma nova planilha. E para utilizar uma nova planilha é só você colocar aqui no nome carregar, e aí ela vai abrir as pastas que estão disponíveis. E aí você vai procurar dentro da sua pasta qual é a planilha que você quer utilizar. Identificou, você abre. Vai levar um tempinho aqui, vai carregar e ela vai abrir, ok? Abriu aqui a planilha de precificação. Agora nós vamos conhecer ela de pertinho para que você entenda de fato como ela funciona. Aqui eu vou iniciar falando para vocês que aqui do lado tem como você colocar o nome da sua empresa. Eu vou iniciar colocando aqui Doce Tamires. Se você não quiser colocar, não coloca, não precisa, tá bem? E aqui é a primeira aba e é uma das abas mais importantes que você precisa ter clareza, ter um cuidado, um tempinho assim bem gastado de forma correta nele, porque aqui você vai colocar de fato todas as informações, quais são os seus gastos, e isso vai influenciar no preço final do seu produto. Então tenha cuidado na hora de você fazer isso aqui. Faça com calma para você não fazer as coisas de forma errada, ok? Aqui nós já deixamos algumas coisas salvas, como vocês estão vendo: água, luz, aluguel, transporte, gás, internet, material de limpeza, papelaria e e-mail. Caso você queira acrescentar mais alguma coisa, você pode acrescentar. Caso você queira retirar alguma coisa, você pode retirar. Do lado aqui eu deixei os valores, são valores fictícios, tá? Não são os valores que eu utilizo aqui, e também podem ser apagados. Aqui você pode colocar, eu vou deixar esses valores aqui só para não preencher, mas eu vou colocar outras coisas só para vocês terem um pouco de noção. Vamos supor que na sua empresa você faça tráfego pago. Se você faz o tráfego pago, você paga, sei lá, R$800 mensal, você vai colocar aqui quanto que você gasta com o tráfego pago. Se você tem, por exemplo, uma pessoa que cuida das suas redes sociais, uma social media, e você coloca aqui, social media. E aí você coloca que a social media cobra X. Você pode colocar o valor que a social media cobra. Eu estou colocando isso somente como exemplo, porque todas as outras abas que a gente já tem, né, de fato, como um preço fixo, como um valor fixo, custo fixo, na verdade, já estão aqui, que são a água, a luz. E aqui, se você quiser modificar, por exemplo, a luz, não, minha luz não vem R$450, Tamires, vem R$200, você coloca R$200. Meu aluguel, Tamires, não é R$400, meu aluguel é R$500. Você vai modificando isso. Outra coisa importante, se você trabalha na sua casa, você precisa fazer a divisão dos custos. Os custos da empresa, ele também são os custos da sua casa, já que você trabalha de dentro da sua casa. Então o aluguel precisa ser dividido, a luz precisa ser dividido, a internet precisa ser dividido, tudo precisa ser dividido em questão de casa em si, tá? Mas material de limpeza você também precisa dividir, porque de fato os custos são tanto seu quanto da casa. Então vamos supor, sua casa você paga R$500, mas você trabalha dentro da sua casa. Então se o aluguel da casa em si é R$500, então o que você vai colocar aqui na planilha é que foi R$250, porque você está dividindo com as despesas da sua casa, ok? Espero que isso aqui fique claro para você. Vindo aqui para o lado, você também vai colocar aqui qual o valor que você quer receber de salário. Você como dona, qual é o seu prolabore? Quanto que você quer ganhar? Você quer ganhar R$1.500? Você quer ganhar R$2.000?
você vai colocar. É muito importante também que vocês façam esse valor do seu Prolabore de acordo com a realidade da sua empresa. Veja se a sua empresa ela tem condição de pagar R$ 1.500, se ela tem condição de pagar R$ 800. A gente sabe que no início é bem difícil a gente começar pegando R$ 1.500, tá bom? Mas você pode colocar o valor que você quiser. E aqui, a planilha vai te perguntar quantas horas você quer trabalhar por dia. 8 horas, 5 horas, geralmente são 8 horas. Então, eu vou colocar aqui 8 horas. Quantos dias você quer trabalhar por semana? 6, 5, 4, 3. Você também vai colocar. E isso tudo é preciso preencher porque isso aqui vai influenciar no valor final do seu produto, ok? Vindo aqui um pouquinho mais para baixo, tem mão de obras. E o que é mão de obras? São as pessoas que te ajudam, que trabalham junto com você. Então, você também vai precisar colocar aqui, porque isso é um custo fixo, tá? Então, quem é a sua funcionária? O nome da sua funcionária é Ana. Você vai colocar aqui, Ana. Quanto que Ana recebe? Ana recebe R$500 e Ana só trabalha... Só trabalha 8 horas por dia, mas ela também só trabalha 2 dias na semana comigo. E aí você vai colocar. A planilha vai falar aqui para você, tanto no Prolabore quanto no caso da Ana, né, que aqui é a sua funcionária, ela vai identificar aqui para você quantas horas ela trabalha por mês, quanto custa a hora dela e quanto custa o minuto dela, tá bem? A planilha vai somar automaticamente. Vindo aqui um pouquinho mais para baixo, aqui vai dar a somatória de quanto que está sendo os seus custos fixos sem o salário, aqui onde eu estou colocando a setinha, e aqui tem a análise de custo por dia. E essa análise de custo por dia são somente daquela aba que você preencheu de água, luz, energia, não entra a parte dos salários, tá? E já aqui na parte de baixo entra o custo com o salário. Então, aqui vamos supor que com esses gastos que estão aqui, que não são os meus, são valores fictícios, o custo por hora é R$23. Então, assim, por hora eu tenho que lucrar R$23 para me conseguir manter tudo isso aqui, a minha empresa, tá? Durante a quantidade de dias que eu coloquei que eu trabalho aqui. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se você tiver dúvida, deixa nos comentários. Estamos aqui para tirar a sua dúvida, tá? Tanto eu quanto a minha equipe. Vindo para cá, nós temos a lista de ingredientes. E é muito importante que vocês façam o passo a passo, como eu estou mostrando aqui, tá? Se você fizer de uma forma diferente, a planilha não vai somar da forma correta. Muitas vezes não vai somar. Então, faz de acordo com o que eu estou te mostrando aqui, que vai funcionar para você. Aqui na planilha já tem os ovos, mas você pode apagar, ó, e escrever o que você quiser. Eu vou colocar ovos novamente, tá? E uma coisa que eu gosto de fazer aqui na planilha é colocar tudo por gramatura. E você vai entender o porquê eu gosto de colocar tudo por gramatura lá na frente, tá? Então, se você for utilizar 1 litro de leite, por exemplo, 1 litro de leite equivale a 1.000 gramas, tá? Mas aqui do lado também você consegue fazer essa somatória. Então, como você vai fazer aqui? Aqui do lado tem uma lista de estoque, caso você queira colocar qual o seu estoque daquela semana. Eu não acho muito necessário, mas eu coloquei para caso vocês queiram colocar. Eu utilizo mesmo aqui essa outra lista, que é onde, de fato, eu coloco todos os preços dos insumos, quanto eu paguei por cada um. Então, vamos colocar aqui que eu utilizei chocolate nobre. Utilizei só chocolate nobre Cical. E a barra de chocolate nobre Cical, vamos dizer que ela venha 1 quilo. Como eu falei para vocês, 1 quilo equivale a 1.000 gramas. Então, eu coloquei aqui 1 quilo e aqui eu vou colocar gramas. Você pode colocar somente o G, clicando no teclado o G, que vai já aparecer as gramas. E aqui, em custo médio, você vai colocar quanto que custou a barra da Cical. No caso, quanto que você pagou no quilo da barra da Cical. Vou colocar aqui que eu paguei R$45. Uma coisa bem importante. Geralmente, quem faz essa precificação aqui
sou eu mesma, mas quem faz as compras dos produtos em si é o meu marido. Então eu não tenho decorado quanto custa cada item. Então eu vou colocar aqui valores fictícios, mas eu só quero que você de fato compreenda e entenda como é que funciona a planilha, ok? Então nós vamos preencher aqui dessa forma. Você comprou morango? Isso é uma coisa bem importante de falar para você. A bandeja de morango, ela sempre vem com 500 gramas, pelo menos aqui na minha cidade. Então, eu vou colocar aqui 500 gramas. E aqui na minha cidade, ela custa R$13. Só que o que acontece? Quando nós utilizamos frutas, banana, morangos, deixa eu ver mais, abacaxi, maracujá. Quando nós utilizamos vários tipos de frutas, a gente sempre tem uma perca quando a gente tira a casca, quando a gente tira aquele pauzinho do morango, por exemplo. Muitas vezes o morango vem bastante machucado e a gente não consegue utilizar, então a gente utiliza o fator de correção e geralmente eu coloco que é de 5%, que foi a perca que eu perdi ali quando eu tirei a casca do abacaxi, quando eu tirei os pedacinhos do morango, quando eu tirei o cabinho do morango. E aqui do lado você tem como colocar esse valor de correção, fator de correção, que foi 5% que eu coloquei aqui. Mas se você quiser, você pode pesar o morango antes e pesar o morango depois de tirar os machucados, de tirar a pelezinha lá, né, o talinho, para você ver se de fato foi 5% a perca ou se foi mais. E aí você coloca aqui. Esse fator de correção ele só vai influenciar na hora do produto final e eu vou mostrar para você, tá bem? Então coloquei aqui, vou utilizar o leite. Coloquei o leite e o leite ele tem 1000 gramas. Então eu vou colocar aqui gramas. Aqui na planilha vocês vão ver que tem como vocês colocarem gramas, unidades e mililitros, mas eu prefiro trabalhar com gramas, porque lá no final, nessa nova atualização, a gente conseguiu atualizar para que a planilha ela some de uma forma legal para vocês lá na frente. E vocês utilizando em miligramas e unidades, vocês não vão conseguir fazer isso, tá? Então eu vou colocar que eu paguei R$5,50 no leite. E aí eu vou preenchendo toda essa planilha, colocando todos os insumos que eu utilizo aqui na minha produção. Eu já preenchi aqui algumas coisas, porque eu vou precificar com você uma torta holandesa. Porque eu vou precificar junto com você uma torta holandesa? Porque ela precisa de várias etapas. E aí você vai entendendo o porquê eu vou precificar ela junto com você. Porque aqui você vai entender que você vai conseguir precificar diversas coisas, como dose da felicidade, bolo de pote. Dessa forma vai ser bem mais claro para que você consiga fazer. Então eu cadastrei aqui várias coisas com valores fictícios, com a gramatura fictícia também, tá? Para que você entenda. Mas aqui do lado, ainda em lista de ingredientes, como eu falei para vocês, vocês conseguem aqui fazer o cálculo, ó, conversor de gramas em miligramas ou litros em mililitros. Então, vindo aqui mais um pouquinho para o lado, vai ter a lista de embalagens. E mais uma vez, a lista de embalagens vai ter a parte de você colocar o estoque. E aí, se você quiser colocar o estoque, você coloca. Se você não quiser colocar o estoque, você também não coloca. Aqui não é algo obrigatório, tá? Então, vindo aqui para a lista de embalagens, nós vamos cadastrar todas as embalagens que nós utilizamos no nosso delivery, na sua loja, no que você tiver aí, tá? Eu vou cadastrar aqui uma fatia de pizza, que é aquela fatia comum que a gente usa, transparente, tá? Fatia de pizza. Eu vou colocar que eu comprei somente uma unidade. Se você tiver comprado mais, você pode colocar. Mas eu vou colocar que eu comprei uma unidade e que me custou R$1,20. Eu vou colocar. Tamires, custa R$1,20 na sua cidade? Não sei, não lembro, não sou eu que compro. Outra coisa que eu também utilizo bastante é adesivo. Coloquei aqui que eu vou usar um adesivo e o valor dele é 45 centavos. Então eu coloquei. Aqui você vai cadastrar o potinho de bolo de pote, tudo que for de embalagem. Tá? Se você utilizar fita, por exemplo, você comprou 10 metros de fita. Você vai colocar aqui 10 metros de fita. E aqui a planilha vai falar para você que você comprou 10.000 centímetros de fita, tá bom? Então é só você fazer essa conversão aqui. E aqui você vai fazer de fato
toda a lista de embalagens. É importante que você coloque o preço certo também. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui para vocês, que também é algo bem importante, é que a gente, quando vai fazer a precificação dos produtos, nós sabemos que os preços dos ingredientes, dos insumos, eles alteram com muita facilidade, muito rápido. Então, você pode colocar um valor de segurança, né? Então, vamos supor, hoje você comprou o leite condensado por R$ 3,98, porque você pegou numa promoção. Mas daqui a uma semana, daqui a 3 dias, ele já não vai estar R$ 3,98, vai estar R$ 4,50. Então, já coloca um valor de correção, uns 20, 30 centavos ali a mais, tá bom? Isso eu acho que serve para embalagem também. Então, agora aqui de fato nós vamos começar a cadastrar nossas receitas. Tanto massas, quanto os mousses, cremes, massa para empadão, massa de coxinha, tudo que for de massa você vai cadastrar aqui. Aqui nessa abazinha você pode colocar o nome. Eu vou colocar que eu vou fazer a base de biscoito. E para que serve essa base? Essa base que nós vamos utilizar vai ser para fazer a base da nossa torta holandesa. Então eu vou colocar aqui tem uma setinha, tá vendo? Vocês vão conseguir ver aqui, mas se vocês quiserem somente digitar, ó, biscoito, aí já aparece. Eu só coloquei a letra B, aí eu coloquei aqui biscoito maisena. Para essa receita, vamos supor que eu estou utilizando 120 gramas desse biscoito. Coloquei as 120 gramas, vocês vão ver que a planilha vai somar aqui automaticamente. Aqui vai ser o nome do ingrediente, a quantidade que você utilizou, e a planilha vai colocar que foi em gramas, quanto custou a unidade, o fator de perca, que no caso aqui é quando a gente coloca, né, aquele fator de correção que a gente colocou lá no morango, que eu te expliquei como é que funciona, e o custo total, que é o custo de quanto eu coloquei lá na lista de ingredientes, quanto custa um pacotinho desse biscoito fechado. Vou colocar aqui também que eu vou utilizar a manteiga, e vou colocar que eu vou utilizar 100 gramas da manteiga. Então, isso aqui é somente esses ingredientes que eu preciso para fazer a base de biscoito, que é o primeiro passo que a gente precisa para fazer uma torta holandesa. Então, vindo aqui para baixo, vai calcular, a planilha vai calcular para você, e é aqui onde eu falei para você que se você colocar em unidade e em mililitros, a planilha não vai conseguir fazer esse cálculo para você. Aqui apareceu o cálculo total, que foi de 220 gramas, o custo totais, que foi de R$6. E aqui embaixo vai te perguntar quanto que te rendeu essa receita. Foi só para uma torta? Foi para 2 tortas? Foi para 3 tortas? Aí você vai precisar se fazer essa pergunta. Aqui no nosso caso vai ser para uma torta só, então eu vou colocar que foi só para uma torta só. E aí ela vai te dar aqui abaixo o valor total por unidade, tá? Fez isso, aqui ela vai te perguntar quanto tempo que você levou para preparar essa massa essa base desse biscoito até levar para o forno. Então você foi lá, pegou o biscoito, pegou a manteiga, derreteu a manteiga, triturou o biscoito, mexeu tudo, colocou lá na sua forma e depois levou para o forno. E aí você vai pegar o seu celular, vai colocar no cronômetro e vai cronometrar o tempo que você levou para fazer essa base. Então, você fez todo esse processo, cronometrou, levou 10 minutos, Tamires, para mim fazer toda essa massa e levar ela para o forno. Porque quando ela estiver no forno, o trabalho já não é seu, você não está parado lá fazendo esse serviço. Então, colocou aqui quanto tempo levou, que foi 10 minutos. A planilha vai dizer quanto que custou essa receita com os custos fixos, mais o salário, que é o teu salário, ou o meu salário e o salário do funcionário. Qual foi o custo total, né, que ele vai fazer a somatória da receita, e o custo por unidade. Pronto, aqui nós já cadastramos a nossa receita de base de biscoito. Já fez essa base, agora o que nós vamos fazer? Vamos vir aqui, ó, em cadastro de receitas, é preciso fazer isso, tá? Vocês também vão entender. Vamos vir aqui para a aba de cadastro de receita e você vai cadastrar aquela base de biscoito. Base de biscoito. E aí você vai colocar o nome, aqui tem o nome, descrição, aí você vai colocar base de biscoito, se foi massa branca, se foi massa de chocolate, aí você vai colocando. Qual a quantidade que me rendeu? Aí eu vou vir aqui em massas, e a quantidade que me rendeu foi essa daqui, ó, 220 gramas.
Ok, venho aqui e coloco que foi 220 gramas que rendeu. Voltando lá, eu vou procurar qual foi o custo total dessa receita. Então, o custo por unidade dessa receita, ela me custou R$ 9,85. Então, eu vou vir aqui e vou colocar R$ 9,85. E pronto, já está cadastrada essa receita e eu já posso utilizar essa receita para fazer diversas outras sobremesas. Tá ok? Fiz isso, nós vamos vir aqui para recheios. E aqui nos recheios, como nas massas, vocês podem utilizar para fazer os mousses, cremes, recheio de chocolate, recheio de ninho, brigadeiro, o que você quiser colocar aqui. Aqui nós vamos fazer a base da torta holandesa. E aí eu vou escrever base da torta holandesa. E pronto. E vou repetir aquele processo de colocar grama por grama qual item que eu utilizei para fazer esse preparo, tá? Então, eu vou colocar aqui que eu utilizei o leite condensado, que eu utilizei também o creme de leite, que foi errado. Creme de leite, cadê você? Que eu utilizei o creme de leite. Desculpa eu estar assim, vindo para perto da tela, é porque eu não estou enxergando muito bem por conta das softbox que estão aqui na minha frente, tá? Vou colocar aqui a pasta de baunilha, chocolate branco, deixa eu ver mais o que nós utilizamos. Chantilly e cream cheese. Pronto. Já coloquei aqui, já listei quais são os ingredientes que eu utilizo. Agora vamos colocar qual a gramatura de cada um que eu utilizei. Vou colocar aqui que eu utilizei 395 gramas de leite condensado, 400 gramas de creme de leite, 20 gramas de pasta de baunilha, de chantilly de chocolate branco eu vou colocar que nós utilizamos 230 e de chantilly eu vou colocar que foi 500 ml, que no caso 500 gramas, e o cream cheese eu vou colocar que foi 160 gramas. Coloquei tudo isso aqui, nós vamos fazer o mesmo processo. Vamos ver quanto que rendeu. Rendeu uma receita. Tamires, aqui vamos supor, eu estou utilizando para fazer vários mini potinhos com essa receita. Tu acha legal, essa receita aqui, ela dá para me fazer 10 potinhos. Tu acha legal colocar aqui que me rendeu 10 unidades? Eu te aconselho colocar que essa receita te rendeu uma unidade. Por quê? E foi isso que eu ia te explicar no início da aula. Quando você cadastrar uma receita e colocar aqui que ela te rendeu 10 unidades, sendo que esse tipo de receita você utiliza para fazer de vários tamanhos, não fica legal você cadastrar ela com a quantidade que você está utilizando agora nesse momento, como se fosse os 10. Porque quando você quiser fazer um tamanho menor ou um tamanho maior, você vai ter que refazer toda essa receita. Já se você fizer como eu estou fazendo aqui, cadastrando essa receita como uma receita só, você pode, lá na frente, no produto final, eu vou lhe explicar, você pode utilizar a quantidade que você quiser e vai se tornar bem mais fácil para você, porque você já vai ter essa base cadastrada. Você não vai precisar ficar cadastrando sempre a base, entendeu? Então, aqui eu coloquei que me rendeu uma unidade e tá falando aqui que deu 1,705 kg, tá? E aqui, mais uma vez, eu vou colocar quanto tempo eu levei para produzir essa base. Quanto tempo eu levei para pegar os ingredientes, levar na batedeira, bater e deixar chegar naquele ponto. Então, eu vou colocar aqui que foi 5 minutos. Mais uma vez, você vai precisar cronografar. Então, vamos vir aqui novamente em cadastro de receitas e vamos colocar aqui. Base de torta holandesa. Volto aqui em recheios, que é onde ela está. Vamos ver quanto que rendeu, que foi 1,705 kg. 1,705 kg. E quanto que custou? O custo total foi R$ 48,86. Então, eu vou colocar aqui que foi R$ 48,86. Ok, fiz isso.
Vou voltar aqui em recheios e para finalizar a minha torta holandesa, eu vou precisar de uma ganache para colocar em cima. Então, eu vou colocar aqui, ganache. Se você for fazer uma ganache de chocolate branco, coloca que é ganache de chocolate branco. Se for fazer meio amargo, coloca meio amargo. Se for ao leite, coloca ao leite. Vou colocar meio amargo. E também aqui eu gosto de ter sempre as ganaches separadas, porque eu utilizo em várias sobremesas, em bombom de uva, torta holandesa, bombom aberto de morango. Então, por isso eu gosto de fazer assim tudo separado. Então, vamos colocar aqui que eu utilizei chocolate nobre Cical, utilizei creme de leite. E aí eu vou digitando que eu acho mais rápido. Então, eu vou colocar que eu utilizei 450 gramas de chocolate, 410 gramas de creme de leite. Lembrando que tudo isso aqui é fictício, tá? Essas gramaturas não são as minhas receitas. A minha receita em si está no curso Turbinando com a Confeitaria. E aqui, mais uma vez, ela vai somar quanto que rendeu, qual foi o custo. E eu vou colocar aqui que essa receita, ela me rendeu uma unidade. E que eu levei somente 3 minutinhos para fazer ela. Foi bem rapidinho. E aí eu vou voltar aqui em cadastro de receitas, vou colocar aqui ganache. Ganache. Ganache, foi errado. De chocolate meio amargo. Ok. Então, vou vir aqui, vou ver quanto que rendeu. Me rendeu 860 gramas. Então, eu vou colocar 860 gramas. Volto lá. Quanto que custou isso? Eu vou ver lá no final quanto que custou. R$ 28,31. Então, eu venho aqui e coloco R$ 28,31. Pronto, nós já temos todas as bases que a gente precisa para precificar o nosso produto, tá? Para fazer, de fato, o produto final. Uma coisa que eu quero deixar clara aqui para vocês e que é muito importante é que quando vocês forem fazer massas de bolo, brownie, massa branca, red velvet, chocolate, recheios, ninho, chocolate, pistache, brigadeiros, qualquer tipo de brigadeiro, qualquer tipo de recheio, é muito importante, quando vocês fizerem a precificação, aqui, como eu falei para vocês, vai dar o peso total dessa receita, tá? E eu fiz isso para facilitar, para vocês não ficarem utilizando uma calculadora. Mas quando se fala de massa de bolo e de recheio, nós temos que fazer um fatorzinho ali de correção. Geralmente, quando nós levamos a massa de bolo para o fogo, ela tem uma perca ali de 5 a 10%. Você colocou, vamos supor, 350 gramas, e aí quando ela está pronta, assada, ela perde ali umas 10, 20 gramas. E a mesma coisa o recheio, você pesou ali, deu 3 quilos, e aí quando você tira do fogo, foi para 2 quilos, 920, por aí. Então, eu acho mais interessante, você não fazer essa porcentagem, eu acho mais interessante você colocar o recheio no fogo e depois que tiver pronto, ou a massa, você pesar novamente. E aí depois de pesar, depois que você pesar, que ele já tiver certinho ali, aí você vai lá no cadastro de receitas, e aí sim você vai cadastrar quanto que pesou de fato a sua massa, o seu recheio, tá bom? Porque ele sim tem um fator de correção, tem uma percazinha ali depois que tá assado as massas e quando tá cozido os recheios. E de fato a gente vai somente utilizar o que tá cozido e o que tá assado, né? É eles que a gente vai vender, então é preciso vocês colocarem esse fator de correção. Então, pegou aquele peso que deu total ali, fez sua receita, pegou o peso total, pesa ela depois de pronta, e depois de pesar é que você vai colocar aqui, tá bom? O peso que deu na sua balança, não o peso que deu lá naquela aba de planilha de precificação. Feito isso, nós vamos finalmente para o produto final, tá? No produto final, aqui na abazinha eu vou colocar torta holandesa. Holandesa. E aqui vocês vão ver que tem o nome item, quantidade, custo unitário e custo total, cadastro de receitas. Lembra aquela abazinha que a gente fez os cadastros de receitas?
é aqui que ela entra, tá? Por isso que é importante vocês fazerem o cadastro das receitas. E rodando aqui mais um pouquinho para baixo, tem a lista de ingredientes. Então, tudo que está na lista de ingredientes vai vir para essa aba aqui de baixo, tá? Então, vamos fazer a nossa torta holandesa. Então, eu utilizei aqui a torta holandesa e eu utilizei a base de biscoito. Eu utilizei aquela base de biscoito completinha, que tá aqui no cadastro de receita, que foi 220 gramas. Mas, Tamires, eu não utilizei esse total, eu utilizei mais. Tami, não, eu utilizei menos. Então, você vai vir aqui e colocar exatamente a quantidade que você utilizou, tá? Eu vou colocar aqui que eu utilizei a quantidade completa. Pronto, fiz essa parte, coloquei lá a base de biscoito, agora é a hora de colocar a base da torta holandesa. Vou vir aqui na base de torta holandesa, vou ver quanto que ela pesou, 1,705 kg. Vou colocar aqui também, 1,705 kg. Tá vendo porque eu falei pra vocês a importância de fazer dessa forma que eu tô ensinando? Porque aqui você conseguiria fazer a torta holandesa de várias formas. Em uma forma de 20 centímetros, em uma forma de 27, que é a que eu utilizo, em potinhos menores de 8, naquelas forminhas também de 8 centímetros, que ela é bem altinha, sabe? Então aqui você consegue de fato fazer do tamanho que você quiser, porque as bases que a gente utiliza para fazer essas receitas já estão cadastradas. A única coisa que você vai precisar de fato é colocar a gramatura que você utilizou ali naquela determinada forma, naquela determinada embalagem. E aqui eu vou colocar o ganache. Utilizamos o ganache e mais uma vez eu vou ver quanto que eu utilizei aqui, 860 gramas. Mas eu não vou utilizar 860 gramas, eu vou utilizar só 500 gramas. Então eu coloco 500 gramas, que é a quantidade que eu vou utilizar para essa receita aqui. Vindo para cá, se você tivesse cadastrado na lista de ingredientes granulados, morangos, e você fosse colocar nessa torta holandesa, ela ia aparecer aqui. Eu coloquei aqui que eu vou utilizar o biscoito piraquê, que de fato é o que eu utilizo. E eu utilizo a quantidade completa, que é 90 gramas. Então, eu venho aqui para baixo, mais um pouquinho para baixo, e aqui vai me dar o custo total da receita, que deu R$ 80,17. E aí vai me perguntar quantas unidades me renderam. Aí aqui sim eu vou colocar quantas unidades me renderam. Se eu for vender a torta inteira, como eu vendo aqui por encomenda, a minha torta holandesa inteira, de 27 centímetros, eu colocaria aqui que foi uma torta. Mas se for para o delivery, como eu faço aqui, ela me rende 10 fatias. Então eu vou colocar que me rendeu 10 fatias. E em 10 fatias, o valor por unidade dos meus custos foram R$ 8,02. E aqui, vocês vão ver aqui que tem a lista de embalagens. Tem o nome embalagens, quantidade, aí aqui vai dar o custo e o custo total. Aqui eu vou colocar aquela que nós cadastramos, que foi a fatia de pizza. E também vou colocar o adesivo, porque eu coloco adesivo em cada embalagem. Então eu utilizei 10 fatias, porque me renderam 10 receitas e 10 adesivos, tá? Aí a planilha tá calculando aqui, ó. Calculou o custo por unidade e o custo total das 10 fatias de pizzas, né, de embalagem. Aqui dá o custo total dos insumos mais a embalagem e custo da unidade. Aí vai vir um pouquinho mais aqui para baixo. Deixa eu tentar descer aqui menos para vocês conseguirem ver. Pronto. Aqui vai fazer aquela mesma pergunta: quanto tempo que você levou para tirar a sua torta da geladeira, porque ela precisou descansar durante 8 horas. Quanto tempo que você levou para tirar de lá, fazer as marcações, fatiar, decorar, colocar na embalagem, deixar prontinho assim para o pessoal pedir no seu delivery. Aí você vai cronometrar novamente e colocar aqui. Eu levei 30 minutos, Tamires, para fatiar 10 fatias, para colocar os biscoitinhos em cima, para colocar os adesivos, colocar na embalagem, foi 30 minutos. Você vai colocar aqui quantos minutos foram, tá? Aí aqui vai te dar os custos fixos mais o salário da receita. Então aqui já tá com o valor dos custos que a gente tem fixo, que a gente fez lá no início da planilha, mais o salário da receita. Custo totais das receitas e custo por unidade, tá?
Então aqui, mais um pouquinho para baixo, vai ter o valor sugerido de vendas. Qual é o valor que eu sugiro que você trabalhe aí na sua confeitaria? Com uma margem de 75% acima. Eu acho que uma margem a menos que isso, você vai estar perdendo, você não vai estar lucrando. E eu te falo isso de acordo com o que eu já estudei, tá? Eu não tô falando da boca para fora, porque eu já estudei muito sobre gestão, sobre precificação, então eu aprendi dessa forma. Também diz, eu não quero vender com a mais de 75%, eu quero vender com 60%, com 50%. Ok, você pode vender, mas eu já estou te avisando aqui que não é a forma mais correta de você trabalhar. Você vai continuar trabalhando de forma errada e eu acho que você não adquiriu essa planilha querendo trabalhar de forma errada, certo? Então aqui, com o custo de 75%, o valor de venda sugerido da receita inteira será de R$ 196,49. Já se você for vender por fatia, o preço sugerido será de R$ 19,65. E aí vai te perguntar, mas tá, você quer vender por 75% ou você quer colocar uma margem maior? Eu trabalho com a margem de 75% para cima, tá? Então, aqui tem um sugerido com 75%, mas aqui, como eu falei, você pode colocar 60, 30, 50, 100, 120, 300, quanto você quiser. Vou colocar aqui que eu quero trabalhar com 100%. A planilha vai somar aqui e vai me falar qual valor devo vender. Então, com 100%, com lucro de 100%, eu tenho que vender essa fatia por R$ 22,46 no delivery. E aqui ela tá te falando que é no delivery, WhatsApp, Instagram, onde você não tem custos pagando plataforma, tá bom? Quanto será o seu lucro? O lucro por fatia será de R$ 11,23. E esse lucro, ele já está pago o seu salário, né, o seu prolabore, o salário da pessoa que trabalha com você, já está incluso os custos que você teve. Então isso aqui de fato é lucro. Esse aqui você vai conseguir reinvestir, você vai conseguir ali juntar para comprar uma panela mexedora, comprar embalagens personalizadas, o que você quiser, tá bom? E vindo aqui mais um pouquinho para baixo, eu tenho aqui os planos de iFood, tá? Tem o plano básico, que é o plano que você tem que ter o próprio motoboy, e aí você precisaria vender por R$ 26,05. E o plano com entrega, que é o plano Plus, você precisaria vender por R$ 28,52. E caso você queira trabalhar com cartão de crédito, você trabalha com cartão de crédito, aí você vai colocar a taxa que você trabalha, né? Tem de R$ 3,99 aqui na planilha e 4,99. Mas tem cartões de crédito, maquininha que cobra mais, que cobra menos, então é legal você ver qual a que você está trabalhando, tá bom? Outra coisa, se você trabalha com outro tipo de plataforma, outro aplicativo, assim como eu trabalho com iFood, mas eu trabalho com Quero Delivery também. O Quero Delivery eu não tenho plano de motoboys, então eu tenho um entregador próprio e o valor que eles cobram de taxa é 8%. Então o que eu poderia fazer era vir aqui, pegar o valor de 100%, que foi R$ 22,48, e colocar a porcentagem mais 8% para mim ter o valor correto da venda que eu precisaria fazer nesse determinado aplicativo. Vindo aqui um pouquinho para baixo, tem o cálculo por revenda, caso você queira fazer brownies para revender, docinhos para revender, aqui também tem essa opção. E o que eu te aconselho é que você dê 10 a 15% de desconto, mais que isso não é legal. Então eu aconselho que você trabalhe com a margem de 10% e de 15%. E aqui também equivale para você, caso você queira fazer promoções, fazer combos, e você fazer dessa forma aqui, tá? Então se você colocar aqui que quer dar 10% de desconto, essa fatia que sairia para a gente vender sem nenhum aplicativo por R$ 22,46, você teria que vender agora por R$ 20,21 para a pessoa revender, fazer o que quiser, tá? Então, essa é a nossa planilha de precificação. Como vocês viram, ela é super, super, super completa. E se você precificar como eu estou te ensinando aqui, não vai ter erro, você vai saber fazer da forma certa, você vai calcular certo e com certeza você vai ver os resultados chegando, porque
Uma má precificação é uma coisa muito ruim para a sua empresa, tá? Aqui tem uma abazinha que eu esqueci de mostrar para você, que tem o nome para você colocar a foto, caso você queira colocar a foto do produto, tá? É só você vir aqui nesse nome inserir e aí colocar imagem do dispositivo, e aí você pode escolher aonde tem a imagem que você quer colocar. Eu não tô achando aqui nenhuma imagem dos meus doces, e eu vou colocar uma imagem minha pessoal só para vocês saberem mais ou menos como que funciona. Essa daqui tá até sem o fundo, gente, mas é só para vocês entenderem como funciona e fica legal para vocês conseguirem visualizar também qual o produto, tá? E aí, como é a torta holandesa, você poderia colocar a torta holandesa aqui, mas como eu disse, eu não tô encontrando. E só foi para ensinar vocês, tá? Eu espero muito que você coloque em prática, que você tenha bastante resultado e que você tenha gostado dessa planilha de precificação. Eu quero ver você utilizando, me marca lá para me saber que você está calculando da forma correta, que eu quero te repostar e que quero conversar com você para saber quem é você, para conhecer o seu rostinho, tá? Um beijo!